Oi gente, tudo bom? Meu nome é Montana, esse é o A Bookish Life e hoje é dia de resenha. Antes de mais nada, por favor, não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever aqui no canal. E se forem comprar qualquer coisa na Amazon, inclusive esse livro de que eu vou falar aqui, usem meu link que está na descrição, por favor. Então, vamos lá. Bom, o livro de que eu vou falar hoje, como vocês já viram aí no título do vídeo, é Nona Casa, da Leigh Bardugo. Esse é o primeiro livro adulto da autora, né? Ela já é conhecida pelas suas fantasias jovem adultas, né? A trilogia Grisha e a duologia Six of Crows, e este é o primeiro livro de ficção adulta que ela está escrevendo. Então esse livro foi lançado nos Estados Unidos ou melhor, lá fora, né? Em 2019, chegou aqui no Brasil em 2020, neste ano, pela editora Planeta Minotauro. E esse será o primeiro livro de uma série, tá? Eu fiquei procurando informações oficiais e a coisa mais oficial que eu achei foi este tweet da Leigh Bardugo respondendo que sim, Nona Casa vai ter uma sequência, com aquele final tem que ter uma sequência, e que ela gostaria, né, de escrever uma série de 5 livros. Então, antes de falar do livro em si, eu queria contar um pouquinho pra vocês a minha experiência com esse livro, né? Eu, antes de ser youtuber, influencer, eu já era uma grande consumidora do booktube, tá? Então, assim, eu assisto muitos booktubers brasileiros, mas também assisto bastante os, né, estrangeiros. Então, eu já tava de olho nesse livro desde que começou o hype, né, lá fora. E como é uma escritora conhecida, todo mundo queria saber o que ela ia fazer agora e tal, não sei o quê. Quando esse livro foi lançado lá fora, assim, eu diria que a maioria dos booktubers gringos que eu assisto, pelo menos, né, não gostaram muito. Então eu dei uma desanimada. Aliás, inclusive a Emily Fox, né, que é minha ídola do booktube gringo, ela não gostou nadinha desse livro e como nossos gostos costumam ser parecidos, né, eu dei uma desanimada. Falei, não vou investir, né, vamos ver quando chegar no Brasil como é que vai ser isso aí. Aí, esse livro, né, chegou ao Brasil e aqui ele foi mais 8 ou 80, assim, né? Eu vi ou as pessoas amando ou as pessoas odiando, mas vi pessoas amando. E aí dei uma reanimada de fazer essa leitura e, gente, ainda bem que eu reanimei, porque assim, eu amei esse livro, ele entrou pra minha lista com toda certeza do top 10 de 2020. Então vamos à sinopse. Aqui nós estamos seguindo as aventuras e desventuras, principalmente, da jovem Alex Stern. Menina Alex, né, ela teve uma vida difícil, aí se envolveu com umas pessoas não muito legais e tal, e assim, ela era, eu diria que ela era assim uma perdida, sabe aquela pessoa que as tias olham na rua assim e falam, olha, essa aí tá perdida na vida, tá, não tem mais salvação, sabe assim? Então, essa era a menina Alex, até que ela se torna a única sobrevivente de um massacre inexplicável, assim, um negócio que a polícia não foi capaz de desvendar. E depois disso, ela é visitada, né, e recebe uma bolsa na Universidade de Yale. Olha só, passou de perdida a bolsista numa das universidades mais prestigiadas dos Estados Unidos. Então ela vai lá fazer seus estudos em Yale e, né, em troca dessa bolsa, o que ela tem que fazer? Ela tem que trabalhar para a Casa Letty, a Nona Casa. E essa Casa Letty é uma, né, das sociedades secretas lá de Yale. E por que Alex foi escolhida? Não vou entrar em detalhes, mas digamos que ela tem algumas habilidades muito especiais e particulares e muito úteis para a Casa Letty. Então esse é um livro que, uma das coisas que me chamou a atenção nele, né, seria assim, mais o gênero. Se eu tivesse que classificar esse livro, eu classificaria ele como um dark academia com twists, assim, com toques de fantasia. Então, assim, são duas coisas que eu achei que mesclaram muito bem nessa história aqui. Então, vamos lá. Falar primeiro um pouquinho da escrita desse livro. Eu adorei a escrita desse livro. Eu acho que a escrita adulta da Leigh Bardugo é, assim, muito melhor do que a escrita, né, young adult, jovem adulta dela. Eu acho que ela se encontrou muito mais aqui. E eu digo com tranquilidade, assim, que esse é o melhor primeiro livro dela. Por que digo com tranquilidade? Porque só li primeiros livros da Leigh Bardugo, tá? Eu só li Sombra e Ossos, da trilogia Grisha, e eu só li Six of Crows, da duologia, como já mostrei pra vocês em um vídeo que eu vou deixar aqui em cima nos cards. Então, assim, dos primeiros livros da Leigh Bardugo, esse é o que mais me deixou com vontade de ver o que vem depois. Uma outra coisa que eu gostei muito também, eu vou falar dos personagens mais pra frente, mas foi dos diálogos. Eu achei que eles são muito
bem construídos, as vozes são muito diferentes, né? Você consegue, assim, saber quem tá falando. E a interação que a gente tem ali entre os dois personagens principais, gente, assim, eu amei, me diverti horrores com o bate-volta deles, assim. Então, eu já disse isso em outro vídeo, mas antes de ler esse livro, uma das coisas que mais estava me deixando animada era a ambientação. Porque aqui a gente tá, né, num campus universitário, o campus de Yale, inclusive tem um mapinha aqui no livro, né, mostrando o campus, as sociedades e tal. E isso eu achei muito legal, porque a Ali Bardugo, a autora, estudou em Yale. Então, assim, eu tava esperando, né, realmente me sentir no campus universitário, né, através da escrita dela, e veio aí pra mim, né, eu me senti muito dentro desse campus, muito dentro dessa universidade e, enfim, né, eu adorei esse livro, então, o que mais eu posso dizer? Então, vamos entrar um pouquinho na parte da fantasia em si. Eu gostei muito da construção de mundo que ela faz aqui, de como a magia, né, é retratada e de como ela, enfim, entra nessa história e se envolve, né, na vida de todos os personagens. Eu acho que ela foi até rápido, tá? O começo desse livro, ele é um pouco difícil, você fala o que tá acontecendo, né? Porque ela já te joga lá no meio de uma situação. E aí você tem que lidar com todas essas sociedades secretas, né? E aí começa a vir os nomes, e manuscrito, e chave e pergaminho, livro e serpente, que é isso, não sei o que. Então o começo é um pouco, meu Deus, sabe? Como é que eu vou guardar tudo isso? Mas aí vem a esperteza da Ali Bardugo. Eu não vou entrar em detalhes, porque isso é uma resenha sem spoilers, só pra incentivar vocês a lerem os livros, mas ela dá um jeito de envolver todas as sociedades nessa história. Então, assim, em algum momento você vai ter um contato mais profundo com essas sociedades. Entender as especialidades de cada uma, ou até mesmo ver rituais, né? Como funcionam os rituais ali delas. Então, assim, pra mim, funcionou muito esse jeito dela de tratar as sociedades e eu saí meio que entendendo, né, ali como elas funcionam. Uma outra coisa que eu preciso falar aqui, né, que nós estamos tratando, já falei de magia, um outro elemento de fantasia que aparece aqui um pouco bastante, é o sobrenatural. E esse é um sobrenatural que, assim, dá medinho. Não tipo de você não dormir à noite, mas dá medinho de você ver os personagens interagindo com aquele sobrenatural. Por quê? É um sobrenatural, eu diria, palpável, assim, em alguns momentos literalmente palpável. Porque não é assim, é o fantasma que tá ali distante, a gente vê ele às vezes, mas ele tá lá vivendo sua vida de fantasma, não sei o quê. Não, gente, os fantasmas são perigosos. Entrar em contato com eles tem consequências para todos os envolvidos. Uma última coisa que eu preciso falar aqui sobre a trama é que a gente tem, né, a gente tá em Yale e tal, né, esse mundo de sociedades Dark Academia, então a gente tem muitas referências a clássicos, que é sempre uma coisa que funciona pra mim, assim, você quer me ganhar, tu joga um Horácio ali, entendeu, um Ovídio, e funciona muito pra mim, então eu adorei, né, a gente tem aqui, não vou entrar em detalhes novamente, mas a gente tem, enfim, codinomes, né, por exemplo, Dante e Virgílio, que são os que mais aparecem aqui. E aí tem uma relação, né, que vem dos clássicos, enfim, entre essas duas pessoas, né, esses dois codinomes, e com aquele final eu diria que essa relação ficou ainda mais, né, próxima, assim. E, enfim, é uma coisa que sempre funciona pra mim. Tem também uma outra coisa que eu preciso falar, que, assim, tem uma frase que ela vai acabar aparecendo e reaparecendo aqui, né, porque ela acaba sendo importante, que é... enfim, de uma tatuagem e tal, e eu gostei demais da frase, tá? Eu vou falar a frase aqui, acho que não é spoilers, que é: prefiro morrer a duvidar. Que eles vão descobrir lá depois de onde né? Enfim, é um poeta que eu gosto muito e eu adorei ver essas referências todas, assim, aparecendo, porque elas não estão jogadas, sabe? Elas têm um sentido ali no meio e, enfim... é uma coisa que funciona pra mim, não tem jeito quando eu vejo essas referências, assim, fazendo sentido, tá? Porque, assim, amo referências, literatura grega e latina me ganha na hora, mas tem que fazer sentido na história, né, gente? Senão, pra que tá lá? Aqui faz muito sentido. Falando um pouquinho dos personagens, talvez esse seja um dos pontos a serem melhorados ou mais desenvolvidos, né, na sequência dessa série, porque aqui nesse livro a gente tem basicamente dois personagens que importam, né, que são a Alex e o Darlington. São os personagens que a gente vai, né, descobrindo quem eles são, de onde eles vêm, os traumas, o passado e tudo. E
E assim, eles são muito bem desenvolvidos, então são os personagens que são feitos pra você gostar mesmo, né? Os outros são meio que os outros, assim, tipo, é claro que a gente tem, né, como eu disse lá no começo, a gente tem uma situação colocada, então é um Dark Academia, gente, a gente sabe que alguém vai morrer, tá? Tá lá no primeiro capítulo, tá lá, tá? Na noite em que tal morreu, foi onde começaram os problemas. É algo assim, a frase, enfim. Mas, assim, lógico que tem esse ser, né, que a gente vai acabar entrando mais em contato com essa vida, porque morreu, investigações, etc. Mas, assim, eu diria que se os personagens, sei lá, os outros se chamassem, sei lá, Gideon ou Gabriel, tanto faria pra mim, sabe? Por que eu joguei Cassandra Clare aqui? Meu Deus, o vício. Enfim, e agora pra terminar, porque, sinceramente, eu não tenho, assim, pontos negativos pra listar. Mas eu queria falar um pouquinho sobre as coisas, né, que antes de ler eu vi as pessoas falando e me deixaram um pouco... Foi o que me deixou com medo, né, de entrar nesse livro. A primeira crítica que eu vejo muita gente fazer é que o começo é muito lento e você não entende nada. E essa é uma crítica da qual eu discordo um pouco, porque, como eu disse, desde o começo, desde o primeiro capítulo, as situações já estão colocadas, então você já sabe, tá bom, tem isso aqui, então vamos partir daqui, né, e seguir nessa história e, enfim, ver aonde vai dar isso. Então, essa é uma crítica que eu acho que, sei lá, só tem um pouquinho de paciência que a história desenrola. Mas a outra crítica de quem eu vi não gostar desse livro é uma crítica que eu entendo muito e eu até concordo com ela, que é a questão dos gatilhos. Assim, gente, quando um escritor vai fazer... Tem escritores, né, que quando eles vão escrever livros adultos, eles têm uma noção de que o livro adulto ele tem que ser sério, ele tem que ser pesado. Então, assim, eles colocam o máximo de gatilho possível pra chocar mesmo, sabe? E eu concordo que a Leigh Bardugo fez um pouco disso aqui. Esse livro, ele tem muitos gatilhos mesmo, tá? Esse livro, ele tem relacionamento abusivo, violência sexual, drogas, overdose, suicídio, muita violência física, do tipo assim, soco no nariz, chute nas costelas, das porrada na cabeça até desmaiar, sabe? Então tem bastante gatilho aqui sim, tá? Mas eu não acho que tudo isso foi gratuito aqui. Eu entendo quem acha que foi, eu acho que é uma coisa mais de sensibilidade, né? Por exemplo, violência sexual é um tema que eu detesto ler, mas as duas cenas que tiveram aqui, eu entendi porque elas estavam aqui na história e não foram cenas que me deixaram mal, assim, de ler, sabe? Da maneira como elas foram escritas. Mas é uma questão de sensibilidade, como eu disse, tá? Eu tô avisando de todos esses gatilhos, porque com certeza tem pessoas que são muito sensíveis a eles. Agora, por exemplo, violência física é um gatilho que eu particularmente não sou sensível, assim, tipo, eu não ligo de estar lendo da pessoa tá sendo, sabe, decepada, aberta no meio. Então, pra mim é uma coisa que não pega muito. Inclusive, uma coisa que eu gostei muito aqui nesse livro é que a nossa querida protagonista, ela não é assim um special snowflake, sabe, intocável, ninguém chega perto dela, protegida. Não, a menina apanha e apanha pra caramba aqui. Então, assim, foi bem realista. Mas enfim, eu acho importante destacar tudo isso, né? Porque às vezes é assim, é uma história que te interessa, mas dependendo da sua sensibilidade, você não vai aproveitar a leitura, né? Então aí eu acho que não adianta nada. Então tá avisado aqui que tem muitos gatilhos aqui, ok? Mas enfim, esse foi um livro muito 10 de 10 pra mim, eu tô assim, ansiosíssima, não faço a menor ideia, pesquisei, não faço a menor ideia de quando vai sair a sequência, não sei se ano que vem sai nos Estados Unidos, aí sei lá, 2022 vem pro Brasil talvez, não sei. Mas tô ansiosa, vou seguir a Leigh Bardugo assim arduamente, né, ficar esperando ela falar alguma coisa sobre o lançamento, né, da sequência dessa série, porque esse é um livro que eu realmente gostei demais da história, da condução da história e da escrita da autora, então ele funcionou muito pra mim. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, me contem aqui nos comentários se vocês já leram esse livro, né, se vocês têm interesse em ler, enfim, o que vocês acharam, suas críticas também, né, assim, quem não gostou, como eu disse, esse é um livro muito 80, quem não gostou me conta aqui, né, porque não gostou, eu conversei com algumas pessoas que não gostaram, procurando entender e tentei trazer aqui pra vocês, né, as coisas que, enfim, eu vi e ouvi falarem, mas, né, opiniões dadas com respeito são sempre bem-vindas, então
Deixem aqui pra mim, por favor. Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever aqui no canal. E se forem comprar qualquer coisa na Amazon, usar meu link que tá na descrição. Por hoje é só e tchau!